Na nossa série sobre a música ao longo da história da redenção, a gente tem visto várias lições importantes nesses trechos que foram lidos. Eu queria trazer alguns exemplos para que a gente refletisse sobre a importância da música no cotidiano do povo de Deus, tanto na vida particular como em comunidade. Existem alguns exemplos muito interessantes e eu queria tratar com vocês. Primeiramente, em Atos 16, no versículo 25, a gente pode ver que duas pessoas ali, Paulo e Silas, dois servos de Deus, eles estavam numa situação muito difícil. Eles estavam sendo presos porque pregaram a palavra na cidade onde eles estavam. Mas na prisão a gente poderia esperar um comportamento agressivo, talvez chateado por parte deles, e isso seria totalmente compreensível. Mas mesmo assim, a maneira como eles se comportam na prisão quebra muito a nossa expectativa. Eles são encontrados ali cantando a Deus. Isso mostra que apesar das situações difíceis, eles estão confiando que acima da prisão ou do que o governo, as autoridades poderiam fazer com eles, tinha um Deus que cuidava deles. É verdade que na nossa cultura, como já foi dito em outros vídeos, a música está associada ao entretenimento. Então é de se esperar que a gente cante quando a gente está feliz, quando tudo vai bem. Mas aqui é visto um exemplo de dois homens de Deus que cantam, mesmo quando as coisas não vão tão bem assim. E vamos combinar que a prisão é uma experiência pior do que talvez muitos de nós já passamos, né? Além disso, a gente poderia pensar que Deus mesmo canta. Sim, em Mateus capítulo 26, verso 30, Jesus, com os seus apóstolos, eles celebram uma reunião que é chamada de a Ceia do Senhor. E nessa reunião, eles cantam um hino. Jesus está ali cantando no meio deles. A gente não sabe se ele tinha uma voz afinada ou nem tanto assim, não sei se isso interferia de alguma maneira a teologia a respeito de Jesus Cristo, mas ele estava ali cantando, mostrando que como um ser humano, ele tinha essa necessidade de cantar a Deus, como um ritual de adoração. E Jesus também não estava numa situação muito tranquila, muito alegre. Ele sabia que ele estava às vésperas de ser morto, e morto de uma maneira muito humilhante e muito dolorosa, que era a crucificação. Algumas horas depois, ele estaria num jardim, orando a Deus, completamente angustiado, pedindo que Deus passasse esse cálice dele, que ele não precisasse sofrer. E mais algumas horas atrás, ele estava cantando, junto com o povo de Deus. Além disso, existe um outro exemplo, que o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Coríntios, então, na igreja em Corinto, né? Na carta aos Coríntios, capítulo 14, no verso 26, ele diz sobre algumas atividades que eram feitas nas reuniões da igreja. Então, pensando nesse aspecto de comunidade agora, ele diz, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. A gente não vai entrar no mérito da continuidade de algumas dessas atividades no nosso dia hoje, mas eu queria destacar que a primeira coisa que ele cita é um salmo. E o salmo, naturalmente, é uma música. A gente já tem visto que o salmo servia como um conjunto de hinos que eram cantados pelo povo de Deus lá no Velho Testamento. E continuou naquela época ali, ainda na igreja primitiva, no primeiro século. Então, o objetivo da música fica claro no final desse versículo. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, além de todas as lições que a gente já aprendeu, a gente tem visto a importância da música na vida particular como uma expressão de adoração a Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. E a gente tem visto também que em comunidade a música tem o objetivo de edificar a igreja, edificar o povo que está cantando. Sabe, uma igreja canta. E a gente tem visto, infelizmente, muitas pessoas que têm centralizado o ministério de música para um grupo de louvor. E o momento de louvor não é um momento de assistir um show de um ministério de louvor, assistir pessoas cantando, é um momento de cantar todos juntos. O momento de louvor não é um momento de ir buscar água enquanto não começa o estudo da palavra. Não é um momento de conversar ou de brincar com crianças. As crianças também precisam aprender que aquele momento é importante. Não é um momento de cantar só as músicas que gosta, né? A música que eu não gosto, eu não vou nem me esforçar para aprender, mas a música que eu gosto eu vou cantar forte. Não é bem assim. E também não é um momento só para as vozes afinadas cantarem. Alguém pode usar essa desculpa, mas minha voz não é boa,
E quem disse que Deus está esperando uma performance totalmente afinada? É muito mais importante o louvor como uma expressão da nossa adoração do que necessariamente uma voz afinada. É claro que a gente vai fazer o possível para cantar da melhor maneira possível, com os melhores instrumentos, com todo o talento e capricho que a gente puder, mas isso não é fundamental. O fundamental é aquilo que sai do nosso coração, e isso deve ser entregue a Deus, e Ele se agrada disso. Então, essa foi a nossa meditação de hoje. Fiquem atentos, que logo logo a gente já está chegando na reta final dessa série de meditações. Um abraço para vocês e até mais.